Você não precisa se preocupar com o seu sotaque. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem que, nossa, a gente tem que falar que nem os americanos? Mas eu te pergunto, quem são os americanos? São os da América do Sul? Da América Latina? Tá, vamos nivelar e vamos pensar nos norte-americanos. Mas os próprios Estados Unidos possuem as suas próprias diferenças. A gente não pode achar que todos os estados dos Estados Unidos falam da mesma maneira. Seria que nem a gente dizer que todo brasileiro fala da mesma forma. Eu sou caponense, sou do Rio Grande do Sul. Eu falo bah, tchê, guri, guria. Mas eu não acredito que todo o Brasil fale assim. Então por que a gente pensa que para falar inglês a gente tem que falar que nem um americano? E detalhe, vamos lembrar que o inglês surgiu lá na Inglaterra? Pois é, então desde quando os Estados Unidos se tornou um dono de um idioma? Não dessa vez. Você não precisa se preocupar com o seu sotaque, tudo bem? O que está acontecendo é que o inglês está se tornando cada vez mais mundial. Para vocês terem uma ideia, 80% dos professores de inglês não são nativos. A gente tinha aquela ideia de que para falar bem inglês a gente precisava falar que nem um nativo. Isso não existe. Na verdade, a língua materna ela é diferente de uma segunda língua. Por mais que a gente estude muito uma segunda língua, a gente não vai falar tão bem quanto uma língua materna. Isso é impossível. E o inglês, ele tem um status ainda maior, porque ele é uma língua franca. Isso é aquele idioma que vale a pena aprender, porque ele é economicamente viável. Muitos negócios acontecem em inglês. E eu acredito que o inglês ele é muito mais fácil do que o mandarim, porque o mandarim tem até um outro alfabeto. Na verdade, deve ter mais de um alfabeto. Não sei, nunca estudei mandarim. Mas o inglês, ele é mais simples. Então, por isso, as pessoas querem aprender inglês. E além do mais, quem aprende inglês também tem mais oportunidades de emprego. Com tudo isso acontecendo e com o avanço da tecnologia e globalização, surge o que é o World English, que é o inglês mundial. Esse ele é um inglês que não se preocupa em ser o inglês de nativo, não se preocupa com a fluência. Ele se preocupa em se comunicar, que afinal de contas é a maior importância do idioma. Um ser humano já modifica o ambiente que ele está. Se você pisar num solo por muito tempo, você cria uma erosão do solo. E com o idioma é a mesma coisa. Onde o ser humano está, ele modifica a cultura, ou ele absorve. Enfim, com o idioma é a mesma coisa. O português, por exemplo, a gente antigamente usava voz me ser ou dar-se vos-á. Mas eu aposto que você não usa mesóclise no seu dia a dia. E isso acontece, porque aos poucos as pessoas vão utilizando. Agora imagina o mundo inteiro falando um mesmo idioma, quase. Então hoje já não é mais tão necessário falar aquele inglês nativo ou fluente. Você quer um exemplo de mudança no idioma? Você já não falou que o seu computador bugou? Ou então que você tem que printar a tela no seu celular? Pois é, isso veio com a tecnologia. O idioma, ele se altera ao longo do tempo. E com isso, eu quero quebrar um mito de que você precisa ser fluente. Tudo bem, vão ter pessoas que vão dizer assim, mas Victor, a fluência é quando tu consegue se comunicar. E tudo bem, mas eu estou falando fluência nível nativo, nível o mais superlativo dos níveis. Por exemplo, se vamos usar o CEFR, que é o que organiza o idioma inglês, a gente vai ver que ele utiliza do A até o C, sendo C o mais avançado. Você não precisa falar o nível C para conseguir se comunicar. Com o nível B, você já consegue se comunicar. E existe um exame chamado TOEIC, que ele é justamente para ver o quanto você sabe falar inglês e o quão prático ele pode ser para o dia a dia ou até para o mercado de trabalho. Muitas empresas e multinacionais, eles usam o TOEIC para selecionar os candidatos que eles vão empregar. E para passar no TOEIC, você não precisa chegar no nível C. Se você for bem no nível B2, você já consegue. Então, retira da sua mente a crença que você precisa falar que nem um nativo, que você precisa ser um fluente no idioma. O inglês já mudou e você pode se adaptar a ele.